Aí, bora lá, bora lá, bora lá, tem ofertas aí durante 24 horas. O Bora Lá não fecha, fica aberto aí a noite inteira, né? Dia e noite aberto aí, com ofertas aí sensacionais aí para todos os dias. Bora lá, hoje no Bora Lá, maçã gala 5,99, melão amarelo 5,99, inhame 4,99, tudo quilo, né? Banana prata 4,99, morango 4,99 a bandejinha, a batata miúda 2,99, a espiga de milho 99 centavos. Lembrando o seguinte, as ofertas para segunda, terça e quarta-feira dos supermercados Gucci, Salinas, Bom Sucesso, 2 lojas e no bairro de São Pedro, estão aí durante segunda, terça e quarta-feira. Quinta-feira começa aí as ofertas dos supermercados Gucci para o final de semana, ok? E lembrando também do Posto Santo Estevão, gasolina Fit de qualidade, que fica ali em Araras, Posto Santo Estevão, gasolina com a qualidade Fit. Flávio Carreiro, lá da região, lá da Fazenda Hermitage, né, participando aqui com a gente. Tem pessoal aqui do Rio de Janeiro também participando. Eu não tenho como ler o nome de todo mundo aqui. Alguns, assim, eu dou um destaque, porque vem com algumas coisas interessantes, né? Não que os outros não sejam, mas é que tem coisas que são pertinentes aqui no programa. O Ari Girota, presidente do Sindágua, está aqui com a gente, está no Rio de Janeiro. Parabéns ao prefeito Rubens. Políticos assim estão em falta. O interesse coletivo deve sempre prevalecer. Ari, um abraço. Ari, eu preciso de você aqui a semana que vem, tá? É o presidente do Sindágua. A Gabriela Monteiro. Teve concurso de educação em Petrópolis. Há pessoas que foram convocadas esperando a posse a meses. Com certeza, essa perda irá prejudicar todo esse processo. Lamentável. Eu acho que Gabriela, eu acho que a perda prejudica o município num todo, né, prefeito? Num todo, que é muito dinheiro. Não, com certeza, né? E a gente fez realmente o concurso para a educação. E aí, Gabriela, a gente já chamou mais de 800 concursados. Né, já demos posse, inclusive, para esses concursados. Estamos chamando na medida da necessidade e também agora com essa questão da contração orçamentária e financeira. Né, só para você ter uma ideia, de 25 milhões de reais, aproximadamente, deixamos de repassar esse mês mais de 5 milhões de reais para o Fundo Municipal de Educação. Fizemos um concurso também para a nossa Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, que é a CONDEP, né, e assim por diante. Ou seja, nós temos despesas, né, que são de curtíssimo prazo para poder estar cumprindo, e isso tudo estava previsto no orçamento. Então eu volto novamente a essa questão do ICMS, né, para a gente poder chegar e jogar à luz essa discussão, que nenhum município, nenhum ente nesse país pode perder receita de forma abrupta como foi perdida. Né? Inclusive, isso daí já tem uma visão, digamos assim, bem clara por parte do Dr. Ricardo Lewandowski, que até ontem, até pouco tempo atrás, era ministro do STF, ao julgar uma DPF, né, dizendo exatamente isso, né, que queriam, por exemplo, modificar, né, o índice de participação no FPM dos municípios, levando em consideração uma parcial do IBGE. E isso tudo, de alguma forma, já foi discutido, já ficou claro que não pode ser assim. Então a gente coloca isso tudo, né? A gente está lutando junto ao STF, nós estamos lutando junto também ao presidente do Tribunal de Justiça, né, Dr. Ricardo Cardoso, pedindo a ele que tenha, né, bom senso e empatia com o nosso município. Né? Afinal de contas, ele não avaliou o mérito dessa questão. Então eu tenho certeza que vai prevalecer não só, né, o bom senso, mas sobretudo a lei e a verdade. Ok, a gente pode, eu acho que esse assunto, o senhor já explicou agora, eu ia lhe perguntar o que pode ser feito a partir de agora, né? Eu acho que isso aí, nesse momento, está por encerrado, né? A gente só tem que aguardar o desenrolar disso tudo juridicamente. Sim, e a gente pede para o prefeito, né, rever essa posição. Né? Eu acredito que se ele reconhecer que não ganhou nada com isso, está lá o índice demonstrando para ele que não ganhou nada, né? Se ele reconhecer e retirar a ação, nos ajuda bastante. Tá, isso então foi bom. Se ele retirar a ação, volta a ser tudo como era antes. Eu acredito que sim. Inclusive para o município de Teresópolis. É claro, né? O município de Teresópolis, já volta de novo a afirmar, precisa cada vez mais fazer visitas e campanhas da sua Secretaria de Fazenda, junto às empresas de Teresópolis, do território de Teresópolis, para que elas possam, de alguma forma, declararem, né,
os seus fluxos de mercadoria para aumentar o índice de participação de Teresópolis. Esse é um trabalho que tem que ser feito, né, no curto, no médio e no longo prazo. Isso tem que ser uma política da própria Secretaria de Fazenda. Sabe, prefeito, a Riquinho de Correias está aqui com a gente também. Ao longo dos anos, a gente tem visto aí Teresópolis, Petrópolis e Friburgo também. Friburgo é um pouco mais distante. Os municípios, a gente está sofrendo tanto, a região serrana está sofrendo tanto, e eu vejo um afastamento muito grande das autoridades, dos prefeitos. Eu sinto isso. Poderia estar mais unido, eu acho que deveríamos estar mais unidos. Eu acho que a gente tem que fazer mais consórcios, como, por exemplo, o consórcio da saúde. A gente podia fazer vários outros consórcios. Consórcio de desenvolvimento local, consórcio de turismo. Tem vários consórcios que a gente pode fazer. Até mesmo consórcio de defesa civil. Né? Porque os nossos problemas são muito parecidos. A gente não poderia depois tentar criar um fundão de defesa civil, onde que cada município participe desse fundo, e amanhã, se tiver algum tipo de tragédia, a gente possa, de alguma forma, um se apoiar no outro. Eu acho que é por aí, gente. A gente tem que pensar em soluções que possam, de alguma forma, fazer com que a gente esteja mais perto um do outro. Fazer consórcios que levem em consideração a questão ambiental, que está aí, né, para todo mundo ver. Então, a gente precisa conversar mais, né? E eu penso muito nisso. Eu acho que o consórcio da região serrana da saúde é um bom exemplo. Está funcionando muito bem. Pena que Teresópolis saiu. Eu vou pedir ao André, abre a câmera, abre a 2 aí para mim, André, que eu vou receber aqui o Coronel Kempis. Ele é comandante da Defesa Civil, vou trazê-lo para bater papo com a gente. Isso. Pode chegar, comandante. E a gente tem muita coisa para falar. Muito obrigado, comandante. Está visitando Teresópolis, Coronel Kempis, por favor. A gente tem muita coisa para falar sobre reconstrução, que o nosso município sofreu muito nas tragédias com que nós já passamos. A gente não sabe o que vem o ano que vem, ou esse ano ainda. A próxima tragédia eu acho que sempre é pior do que aquela que já passou. Até porque a gente não sabe o que vai acontecer. E Petrópolis sofreu não só a tragédia de 11 anos atrás, como a tragédia, essa mais recente que aconteceu, em que, como a gente viu, como a gente acompanhou, a TV Diário foi para lá, a TV Diário transmitiu lá de dentro de Petrópolis. E vamos saber, até porque essa falta do ICMS também prejudica nisso, né? Saber do coronel como é que está hoje e do prefeito a reconstrução do município de Petrópolis. Coronel, muito obrigado pela sua participação. E como é que está a situação agora, né? Bom dia. Bem, bom dia, prefeito, bom dia, Hélio, bom dia a todos. O tema defesa civil é um tema que afeta todos nós, principalmente a nossa região, e Teresópolis também já sofreu muito com isso. Então, enquanto estive no Corpo de Bombeiros e a gente pôde acompanhar várias operações em que o quartel de Petrópolis e outras unidades apoiaram Teresópolis, então a gente vê que é um tema afeta a nossa região. E a cidade de Petrópolis ela tem um panorama muito singular com relação às ações de desastre, né? A tragédia de 2022, nós tivemos mais de 7.000 escorregamentos. Então, foram registrados mais de 15.000 ocorrências. Isso aponta um novo caminho, né? Então, Petrópolis foi atingido por uma chuva de mais de 500 milímetros. No ano seguinte, em São Sebastião, o prefeito gentilmente autorizou que uma equipe nossa fosse a São Sebastião. Agora, o ano passado, né? Fosse apoiar as operações lá em São Sebastião. Foram mais de 680 milímetros de chuva em 24 horas, o que nos aponta uma nova realidade, né? As mudanças climáticas e esse novo panorama indicam que isso pode acontecer de novo. E aí é muito importante o trabalho das ações estruturais. A Prefeitura de Petrópolis realizou mais de 160 obras e está em andamento. Esse é um trabalho da Secretaria de Obras fantástico, porque quem trabalha no serviço público sabe a dificuldade que é você executar uma intervenção e você fazer projeto. É um projeto que não é fácil, porque você tem que entender o processo da encosta como um todo, o processo do risco geológico, fazer a mitigação de risco, pensar na intervenção e executar essa intervenção no intervalo curto, que a gente está falando de um ano. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, assim, para uma obra de engenharia, eu sou professor do curso de engenharia há mais de 15 anos, para você executar uma obra normal de uma edificação,
você tem todo um parâmetro técnico para executar esse cálculo, mais uma encosta que ela está em risco, um desplacamento. Então, esse é um indicativo que não é fácil de se executar. Realizar mais de 160 obras, pensando na mitigação de risco, é um processo que realmente não é fácil. Eu nunca tinha visto isso no país. Eu trabalho com defesa civil há mais de 10 anos, acompanho todo o sistema de defesa civil, o sistema civil, a defesa civil nacional, estadual. Então, executar essa quantidade de obras e pensar nas ações não estruturantes, e o prefeito teve uma visão muito lá na frente. Eu lembro direitinho do dia que a gente estava fazendo a reunião sobre o fundo e o conselho, em que existem diversos fundos e conselhos de defesa civil municipais, mas Petrópolis é o único conselho de defesa civil em que o fundo tem recurso próprio. 50% da taxa de construção civil do município vai para a defesa civil. Eu ia perguntar, mas da onde? Exatamente. 50%? 50% da taxa de construção civil do município vai para o Fundo de Defesa Civil. Ou seja, nós somos o único município em que a gente consegue pensar prevenção e mitigação e com recurso para isso. Então, é possível você fazer aquisição de equipamentos, você consegue fazer a contratação de pessoal, viaturas. Então, esse é um processo que cursos, né? E aí todo o desenvolvimento dos núcleos de defesa civil, né? O mapeamento participativo, rotas de fuga, todo esse sistema que é montado, que a gente chama de ações não estruturais, agora estão em risco. Porque a gente precisa de uma série de recursos. Por exemplo, a gente está fazendo a aquisição agora de um sistema de estações meteorológicas com um balão meteorológico para você ter uma alerta mais eficiente, para que você consiga emitir para a população alertas com uma validade melhor, com um intervalo de tempo acessível para que a população consiga se deslocar para os pontos de apoio. Hoje, Petrópolis conta com mais de 60 pontos de apoio para, numa situação de desastre, você poder acolher a população. Então, todo esse sistema ele é impactado quando você tem uma redução de custos. Porque toda a questão de mapeamento, Petrópolis está desenvolvendo agora o Plano Municipal de Redução de Risco. Então, esse é um planejamento muito importante, porque as pessoas podem estar confundindo o que é um plano de contingência e um plano municipal de risco. O Plano Municipal de Risco ele aponta, nos próximos anos, quais são as necessidades e quais são os pontos de maior risco na cidade, quais as intervenções devem ser feitas. E diferente do plano de contingência, que é uma ação pontual, no caso a gente vai iniciar agora o plano de contingência para o próximo verão, mas a gente tem que prever todas as ações ali, quantas viaturas, quantas equipes operacionais, isso tudo muda a dinâmica da cidade. Petrópolis pós-tragédia tem uma nova dinâmica. A gente tem uma média hoje de 20 a 25 chamadas por dia na Defesa Civil. Então, eu preciso ter equipe operacional para atender. A gente tem, hoje em dia, ocorrências preventivas e as ocorrências de emergência, que a gente tem hoje previsão de chuva. Então, o cidadão ele se sente protegido quando tem uma equipe da Defesa Civil, vai à sua casa, faz uma vistoria preventiva, faz uma análise, ensina um comportamento de risco geológico. Então, todo esse trabalho ele pode ser colocado em risco quando você diminui os recursos, porque efetivamente, e aí o prefeito pensando em gestão, ele pensa assim, vamos reduzir o orçamento, então eu tenho que verificar quantas equipes operacionais eu tenho, os gastos, tudo isso é impactado. Então, assim, o sistema de defesa civil está funcionando muito bem, com o sistema de sirene, a gente fez a implementação das cancelas automáticas, isso é uma novidade no país, pois, infelizmente, a tragédia que aconteceu com os ônibus, foram instaladas cancelas eletrônicas e elas são monitoradas em tempo real. E, num caso de chuva forte, a gente fecha a via e a gente treinou todos os motoristas de ônibus, todos os taxistas, lojistas, para que eles se desloquem para a ilha de segurança. São faixas pintadas com placas indicando aonde a população deve ficar numa situação de emergência. Então, todo esse trabalho ele tem um custo. Você fazer desde a capacitação, ao mapeamento, ao treinamento, à instalação dos equipamentos, isso pensando em prevenção e mitigação. Então, esse é um processo que ele é uma mudança cultural. Então, a cidade de Petrópolis hoje ela respira a defesa civil, a população entende a gestão de risco, isso é interessante, prefeito, porque hoje em dia começa a chover, a população já entra em contato acompanhando os protocolos. Então, elas já sabem quando é o limite de escorregamento, quando o ponto de apoio deve ser aberto, qual é a rota de fuga. Os NUDECs, eles são muito importantes nesse processo. Hoje nós temos 31 NUDECs que atendem a 90 comunidades. Isso é uma marca histórica, porque hoje a gente consegue ter equipes da própria população treinadas pela Defesa Civil, que fazem um trabalho muito importante de retirada das pessoas numa situação de emergência em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com a Defesa Civil. Tem a equipe de acolhida que vai para o ponto de
de apoio e numa situação de emergência recolhe, abriga essas pessoas, faz esse acolhimento, uma coisa mais humana, para que o cidadão, numa situação de emergência, tenha ali uma criança, tenha um idoso que requer uma atenção especial. Então, a gente tem equipes que acompanham todo esse trabalho para que a população se sinta bem acolhida. Coronel, só para poder, né, colocar a necessidade de geração de autonomia para que os trabalhos da Defesa Civil possam realmente, né, serem desenvolvidos. Quando a gente fala, né, que todo município do país sonha em ter um mínimo de autonomia para que possa executar as políticas públicas, e é isso que nós fizemos. Nós, com o nosso próprio esforço, né, nós melhoramos as nossas receitas, e é uma tremenda injustiça todo esse esforço que foi feito para desenvolver as políticas públicas, e na Defesa Civil não é diferente, ter tudo isso hoje colocado, de alguma forma, numa incerteza muito grande. Então é isso que eu quero colocar. A necessidade da gente permitir que os municípios tenham as suas autonomias dentro da lei, e não simplesmente o município prejudicar o outro. Sim, perfeito. Aqui, eu tenho uma pergunta aqui. Em 2011, da tragédia de 2011, o senhor construiu casas populares? O município construiu? Construiu 845 casas populares através do Minha Casa Minha Vida. Começou comigo e terminou no governo que me sucedeu. Foram 845 casas em 3 conjuntos habitacionais no Vicente Rivetti. Perfeito. Coronel, esse plano é um comitê de emergência? Não, o Plano Municipal de Redução de Risco, o Conselho... Ah, sim, o Conselho. O Conselho é o seguinte... Ele existe desde quando? Ele foi montado desde o ano passado, e aí, dentre eles estão universidades, a participação da sociedade civil, os núcleos de defesa civil, as instituições que compõem, é um conselho deliberativo, e ele trata de todos os temas afetos à defesa civil. Então, inclusive com a deliberação com relação aos recursos, como são utilizados os recursos do Fundo de Defesa Civil, e são discutidos todos os temas que podem, de alguma forma, pensar na segurança da cidade. Então, o conselho ele é um conselho muito ativo, a gente tem uma participação muito expressiva, já foram 10 reuniões, e aí lá estão todos os membros de empresas que, de alguma forma, trabalham nas ações. Então está lá a Enel, está lá a Águas do Imperador, estão lá os órgãos do governo, também da sociedade civil, institutos de pesquisa, universidades, que de alguma forma cooperam e apresentam projetos e possíveis soluções para o tema defesa civil na cidade. Então, é muito importante que esse conselho ele se desenvolva em parceria com os demais conselhos, porque todas as políticas públicas elas se relacionam. Então, a Defesa Civil participa também do Conselho de Meio Ambiente, participa do Conselho das Cidades, e assim por diante, os demais conselhos eles vão interagindo, né, e gerando ali políticas públicas para melhorar a mitigação de risco na cidade. Não, é que foi feito por lei. Eu acho que tem peso de lei, né? Nós criamos o conselho, criamos um fundo, né, constituído por lei. Isso é um fato que garante, né, profundidade, ou seja, não vai ser só no governo Rubens Bom Tempo que vai ter um Conselho Municipal de Defesa Civil e um Fundo Municipal de Defesa Civil. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer, porque ele foi feito por lei. Então, com isso, passa a ser um instrumento de uma política de governo, né, que vai além de um governo, né, que vai se perpetuar e ser uma política de cidade. Perfeito. Olha, eu vou para o intervalo comercial, é rápido. Já já a gente está de volta. Lembrando que ali no alto, na esquina do Correio, em frente ao Colégio Ginda Bloch, você tem o Açaí do Alto. Açaí do Alto, na esquina do Correio, em frente ao Colégio Ginda Bloch. O pessoal está lá esperando, aí, principalmente o pessoal do Alto lá, esperando para quem quer almoçar e almoçar muito bem. Muito bem. Rogério Tosti, a perda desses recursos prejudica a reconstrução da cidade, programas e obras de prevenção em Petrópolis. A pergunta fica para depois do comercial, ok? A gente vai fazer ao prefeito e também ao secretário de Defesa Civil. Eu volto já, rapidinho.